pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Janaína e hoje eu venho aqui contribuir, tenho a honra de poder falar um pouco da palavra do Senhor dentro desse nosso desafio de 31 dias para conhecermos melhor o plano de Deus para nós. Eu amei o texto que eu vou falar hoje e antes da gente conversar e orar e ler a palavra do Senhor, a gente vai orar pedindo para que Deus possa abrir nosso entendimento, tá bom? Enquanto nós estivermos lendo a palavra do Senhor e conversando sobre ela. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, como filhos do Senhor, pedimos, Deus, humildemente, que Tu derrame sobre nós o Teu Espírito Santo para que possamos entender e ter revelado em nós aquilo que a palavra do Senhor deseja nos comunicar hoje. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais para que possamos, Deus, entender e sermos, Deus, transformados pela palavra que leremos hoje. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, a gente vai ler hoje um texto que se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, dos versos 17 até 23. É um texto que fala que Saul foi rejeitado, tá bom? E a gente vai entender o que aconteceu aqui nesse contexto, beleza? Então vamos lá, 1 Samuel 15, 17 ao 23. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vocês viram, gente, que pesado isso? Deus falava através do profeta Samuel, né? Naquela época Deus falava por profetas e reis. E aí o que rolou? Deus ele deu uma orientação a Saul, que era rei de Israel. E aí Deus falou assim, ó, você vai pegar lá naquela terra, lá naquele povo, você vai destruir tudo, geral, você vai matar animais, bois, você vai pegar, acho que isso aqui tá lá no versículo 3, ó, que ele fala assim, ó, você vai destruir totalmente tudo que tiver naquele lugar e nada você vai poupar. E você vai matar mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tipo assim, Deus falou, não vai ter boi, não vai ter mão leve, você vai pesar a mão sobre esse povo. Só que o que Saul fez? Saul pegou, foi até aquele povo, destruiu algumas coisas, e com a desculpa de que os melhores ovelhas, bois, tudo aquilo que era tipo assim, a cereja do bolo, sabe? Tudo aquilo que era assim maravilhosamente rico, aquilo que enchia os olhos, aquilo que era tipo top do top, sabe? A Coca-Cola do deserto, ele pegou, ele não queimou, ele não matou, então ele desobedeceu com a desculpa de que era para oferecer em sacrifício ao Senhor aqueles animais. Só que o Senhor tinha dito: Saul, presta atenção, você vai matar tudo. Aí Saul foi lá, bonitão, não matou, desobedeceu a Deus e ainda meteu uma historinha para Deus para ver se Deus engolia, que era porque ele queria sacrificar a Deus. Deus sabia que a intenção de Saul, na real, era ficar com aqueles animais saudáveis,
cheios de vida, então cheios de riqueza. Saul tinha essa intenção, mas independente, mesmo que Saul tivesse o desejo de oferecer de fato ao Senhor, como ele disse ao profeta Samuel, já estava errado. Porque assim, quando Deus diz uma coisa, Deus sabe porque está falando, Deus tem um propósito em dizer aquilo, né? E às vezes assim, agora saindo de Saul, trazendo para nossa vida pessoal, Deus nos pede algumas coisas muitas vezes e a gente acha que entende da coisa melhor que Deus. Então assim, Deus pede assim, ô filho, filha, não cola na prova. Filho, filha, tudo, absolutamente tudo que seus pais falarem, obedece. É, tenta não dar jeitinho nas coisas, faça as coisas certo. E a gente sempre dá um jeito de pegar essa instrução de Deus, não obedecer por completo e depois ainda dizer ao Senhor, nos justificar, dizendo que nós obedecemos. E Deus conhece o nosso coração, por mais que a gente dê uma desculpa muito bem dada para Deus, aquilo que Deus quer é a nossa obediência, porque quando Deus nos dá uma ordem, além de nos querer poupar das consequências da desobediência, porque se a gente desobedecer a gente vai sofrer, mas quando Deus nos dá uma ordem é porque Ele quer que a gente entenda que existe muita alegria e muito prazer em obedecer essa ordem, né? Então que a gente possa parar para pensar isso. Na real, quando a gente não obedece a Deus, seja por qualquer que for o motivo, até mesmo aparentemente um motivo bom, a gente realmente entristece o coração de Deus, nós somos desaprovados naquilo que Deus está querendo realmente provar no nosso coração. Né? Então, quanto mais a gente enrola Deus, coloca Deus numa série de... deixa Deus ali de lado, a gente tipo acha que Deus é uma pessoa que pode ser enganada, a gente vai perdendo. Então, na realidade, quem perde com tudo isso somos nós. Então, que essa mensagem, né, desse texto maravilhoso aqui de 1 Samuel 15, a gente possa guardar no nosso coração e a gente possa entender que, mesmo que nós tenhamos às vezes boas desculpas e boas intenções, tudo que Deus quer é que a gente de fato o obedeça, tá bom, gente? Eu digo isso pra vocês, eu digo isso pra mim também, porque o meu coração é humano, é pecador, o coração de vocês é humano e é pecador, e a gente tem essa tendência de realmente fazer as coisas de uma maneira reprovada, né? Reprovável. Então, vamos obedecer tudo aquilo que o Senhor falou, há um bom propósito se a gente obedecer. Vamos obedecer, vamos nos manter firmes e vamos realmente provar ao Senhor que aquilo que o Senhor pede, nós temos a total condição de fazer e de obedecer, de alegrar o coração do nosso Deus. Beleza, gente? Então era isso o recado que eu queria dar hoje. Assim como Saul falhou, a gente não precisa falhar. A gente pode ser aprovado quando o Senhor nos requer obediência. Então vamos obedecer a Deus, porque obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor é uma maneira maravilhosa de a gente honrar o Deus que nós dizemos que amamos, tá bom, gente? Deus abençoe, fiquem com Deus e até o devô de amanhã. Deus abençoe, tchau!